Boa noite, pessoal. Mais uma vez, tivemos um probleminha técnico. Estamos retornando com a live. Vou estar fazendo novamente o convite ao professor Roberto Geller aqui para entrar na live com a gente. E sim, mandei o convite, para aguardando a entrada dele. Agradecer de momento, inicialmente, aqui. Ele entrou. Boa noite, Boa Roberto. noite, tudo bem? Bom, agradecer inicialmente aqui a tua presença aqui, tá? Sei que aí tem um fuso horário, a questão do fuso horário, né? Estamos de diferença de horas de 3 horas, né? É Sim, isso? 3 a mais eu Sim. estou. Quem não sabe, o professor Roberto Guedes está falando direto do Reino Unido, né? Então, a gente nessa live de hoje, nós vamos falar sobre o estresse e seu impacto no corpo humano. E uma das pessoas que eu tenho como referência é exatamente o professor Roberto Guedes, tá? Que pelo sobrenome aqui, alguns já podem perceber que ele é meu primo, Sim, somos né? Porque somos primos, primo irmão, primeiro irmão, mas exatamente. exatamente. E eu gostaria nessa live, né, a gente adentrar para o público. Primeiramente, eu gostaria que você, Roberto, explicasse para o público o conceito de estresse, né? E quais são alguns desafios que a gente pode ter no nosso corpo. Sim, primeiramente agradecer o seu convite pela live, Jailson Gerler, que está doutorando em naturopatia, está estendendo seus estudos para a área também da psicanálise e na área da nutrição, que tem envolvimento íntimo também com o estresse. Respondendo à questão inicial, que nós teremos todo o desenvolver dessa live bem programado, respondendo à questão inicial, o estresse no primeiro momento, ele não foi caracterizado como uma condição humana. O estresse no primeiro momento, século XII, século XIII, inclusive século XIV, o estresse era somente uma condição ligada à física e à mecânica. Era um estresse com um determinado componente físico sofria para ser modificado a sua estrutura física realmente para ser criado algum mecanismo. O ato de apertar, comprimir, modificar era o estresse que aquele mecanismo sofria. Mas a partir do século XV, o estresse começou a ser visto também com uma visão para o lado humano. Ele não deixou de ocupar a parte física, porque ele ocupa ainda, na sua terminologia, para as peças mecânicas e outros mecanismos, que não entraremos nisso, mas ele também veio ocupar a condição humana. Então, quando nós pensamos em definir estresse no século XV, pensava-se que o estresse era uma pressão ou descrição de natureza física. Foi o que eu falei anteriormente. Mas depois, no século XVIII, ele passou por alterações que ele veio para uma pressão, essa pressão exercida sobre uma pessoa. E essa pressão, ela é multifatorial, como iremos desenvolver a partir da nossa live. Mas o termo estresse é para conjunturar um conjunto de fatores ou fenômenos complexos que ocorrem em organismos biológicos. Essa é uma concepção voltada para os seres vivos em si, não somente o ser humano, os seres vivos. É bem bacana, porque você trouxe toda a historicidade, né, do termo, sua analogia, bem bacana. E trazendo para o estresse, que é muito a tua área, né, que é o esporte, como ele influencia a parte fisiológica? No primeiro momento, o estresse ele é visto pelo ser humano
dando continuidade àquela entrada, como um perigo ou ameaça. Então, o estresse ele tem um aspecto positivo, correlacionando perigo ou ameaça com a parte desportiva, com a parte relacionada ao exercício físico. O estresse ele não é um mecanismo totalmente ruim. Repetirei. O estresse ele não é um mecanismo totalmente ruim quando devidamente dosado. Iremos desenvolver isso durante a live, fique até o final que você irá entender o que estou querendo dizer aqui. Quando nós pensamos no exercício físico, quando, por exemplo, se pensarmos no esporte que o Jailson pratica, que é o jiu-jitsu, que ele é faixa preta numa classificação superior. Quando ele vai realizar uma determinada manobra para um golpe, ele tem que aplicar um estresse mecânico, primeiro a nível racional do que ele vai fazer, ele tem que criar a condição de estresse. Quando ele se depara com aquele estresse, ele simplesmente finaliza. Quando ele finaliza, o estresse benéfico ele criou. E ele desenvolveu esse estresse e ele finalizou ali. Pensando no esporte, que foi a pergunta dele, é assim, pensando no exercício físico em si, eu vou dar um exemplo muito prático. Um exemplo de um sprint na corrida. Se pensarmos num corredor de 100 metros, se vocês conseguirem visualizar, que é muito fácil, um corredor está ali na sua linha de largada, pronto para o seu tiro de 100 metros, categoria masculina. Tiro de 100 metros. Ele está ali pronto. Ele está com estresse psicológico altíssimo. Ele aqueceu a musculatura, preparou ela para o estresse. Ele vai desencadear aquele estresse controlado durante os 100 metros. É um estresse exacerbado, o maior estresse muscular do maior velocista de todas as categorias, que é o Usain Bolt. Ele desencadeia um estresse fisiológico altíssimo, consegue transformar isso em potência, gerando velocidade, gerando uma ação. Finalizou a prova, tem todo um aparato por trás disso para que ele venha desencadear esse estresse fisiológico e seus substratos de toda a energia que foi desprendida, para que isso venha a voltar a um aspecto de homeostase ou próximo à homeostase, que é o estado de equilíbrio. Então, quando nós falamos no estresse, é uma proposta de você desencadear uma ação rápida, emergencial, para que você venha a cumprir aquela tarefa imediata. Então, você está falando que ele causa em si, a gente causa em si esse estresse para um determinado objetivo, para um determinado tempo, já que ele tem objetivo de ganho, né? Mas quando esse estresse ele é provocado de forma fisiológica e ele se torna crônica, Exatamente. como o corpo ele pode reagir, quais são, aqui passando para o público, quais são os sintomas que as pessoas podem sentir, a parte fisiológica que está gerando esse estresse, vamos dizer, crônico. Nós entramos aí numa questão, numa seara muito sensível, cheia de nuances. Mas eu vou tentar fechar o máximo possível para ficar de melhor compreensão para todos. Você tem os estímulos programados. Vou dar um exemplo numa série de academia, que fica um exemplo muito simples, né? Pensando na parte fisiológica, biomecânica. Tem a série da academia. Você tem os tipos de fibras de contração lenta, as fibras intermediárias, fibras de contração rápida. As intermediárias, muitas vezes, elas podem se tornar fibras de contração rápida, elas podem ter ações parecidas com as fibras de contração lenta, mas elas não se tornam fibras de contração lenta. Porque você nunca vai ver o Papalégua ser igual ao Popeye. O Popeye
é o Popeye. Gera muita força, uma força rápida. Ele é um exemplo de força rápida que se estagna. E o Papaléguas é um exemplo de resistência que percorre longas distâncias e consegue manter a sua continuidade da ação. Então, quando você pensa em um malefício gerado pelo estresse, que foi a sua pergunta foco, que eu usei o exemplo, eu uso uma série de academia, por exemplo, se você está com uma série, vamos supor, uma série 8 de 12, 3 de 12, mas você é um iniciante e você não suporta aquela carga que foi para 3 de 12. Mas mesmo assim, você cumpre ela com uma ineficiência biomecânica. Quando você tem ineficiência biomecânica, simplesmente você está desviando o ângulo previsto daquela região para você cumprir. E quando você tem um dano na sua fibra por você ter feito uma ineficiência biomecânica, quando você for para a recuperação, aquele dano, aquele estresse que você causou, não irá proporcionar uma boa recuperação para o próximo treino. É um dano na fibra. Esse é um estresse fisiológico. Estou falando na pequena ação. Não entrei na grande ação, que são questões cardiológicas sistêmicas. Entrei na pequena ação, porque essa pequena ação fica mais fácil a percepção de mensuração do estresse numa pequena ação. Entendi. E essa pequena ação, a gente que lida com o ser humano, né? Então ele pode pegar esse mecanismo que você falou lá, daquela luta, fuga, trazendo para a parte hoje da sociedade moderna, né? Pegando o gancho do exercício físico. Essa repetição de formas, né, que deu para entender, errada, como ele causa, vamos botar assim, a fadiga crônica, que já é o estresse de forma crônica. Como ele pode agir fisiologicamente, ele é um processo que ele se inicia na bioquímica ou ele é um processo, nesse caso, que se inicia na parte fisiológica ou é uma conjuntura de fatores? É uma conjuntura de fatores, logicamente. Uma conjuntura de fatores. Isso não temos dúvida disso. É uma conjuntura de fatores por quê? Primeiro eu vou me ater ao exercício para poder entrar um pouco na bioquímica. Conjuntura de fatores, porque se ele ficar naquela angulação com aquela carga desmedida durante um tempo, ele irá, por um mecanismo de estresse, em algum ligamento, em alguma estrutura, ele irá causar uma lesão por mecanismo de estresse. O mecanismo de estresse está sendo a falha biomecânica, nesse momento. Entrando na bioquímica, quando você faz uma carga exacerbada, você tem um limite muito alto de produção de ácido lático ou lactato, como queiramos dizer. Lactato é melhor porque o lactato ele vai se dividir em vários subprodutos. Um deles é o H+. Então, quando nós pensamos em você fazer um overreach nós falamos que é o que precede um overtraining. O overtraining é um estresse de longa duração, que pode causar fraturas, inclusive ósseas, e pode causar lesões que podem causar o afastamento permanente de pessoas do esporte e sua prática de exercício. Quando nós falamos em lesão permanente, eu vou citar um exemplo muito fácil de todos notarem. Gustavo Kirten, ex-tenista número 1 do Brasil. Ele tinha uma batida inversa com o antebraço que era muito difícil se rebater. Esse foi o diferencial que levou o Gustavo Kirten ao número 1. Mas esse diferencial, ao mesmo tempo que era altamente competitivo,
iria levar ele a uma lesão de quadril, pela posição que ele fazia. Então, o Lari Passos, que era o técnico dele, por eu estar na área esportiva e acompanhar o auge do Gustavo Kirten, nós pensamos em esporte, só para exemplificar, de exigência maior. Então, quando ele lesionou o quadril, ele já estava no topo. Então, ele teve duas opções quando foi informado a ele que aquela biomecânica poderia ser altamente lesiva, sem capacidade de progressão após a lesão. Isso foi avisado. Então, ele prosseguiu porque era a opção que ele tinha para chegar ao topo. Ele chegou ao topo, só que ele pagou o preço. Quando ele se lesionou, nós sabemos muito bem, aquele estresse que ele causou no mecanismo da coxa femoral e quadril, na articulação da cintura pélvica, aquele estresse foi tamanho demasiado que hoje em dia, por mais que ele tenha feito dinheiro, por mais que ele tenha feito, mais tenhamos os recursos da medicina, hoje em dia, se ele começar a jogar, depois de um tempo, ele é obrigado a abandonar porque a dor é insuportável. Então, esse é o mecanismo de estresse biomecânico. Quando nós pensamos no mecanismo de estresse fisiológico, nós pensamos no pico de cortisol. Esse pico de cortisol com o lactato, que é o estresse, vai liberar a quantidade muito maior de H+, isso pensando em pessoas com condições especiais. Não estou pensando em cardiopata e no outro não, condições especiais. Esse H+, ele acumula, depois que ele acumula, ele impede a fixação do cálcio, que gera um dos componentes principais em gerar contração muscular. Começa a ter falha muscular. Esse mecanismo de falha, no início, ele é até benéfico para alguns esportes, para a população em geral, vai analisar cada caso. Mas depois que é insistido em cima do mecanismo de falha, você pode vir a causar uma lesão. Mesmo que você venha a fazer a reposição ou a suplementação, existe uma coisa chamada limiar biológico. Então, as pessoas descobrem o seu limiar pelos níveis de treinamento que elas alcançam. Os níveis, eles só são mensuráveis a partir do momento que se treina no limiar ou no supralimiar. Antes disso, tudo isso é hipotético ou abaixo do limiar. Eu acho que eu te respondi, não tentando ser muito complexo, simplificando essa questão. Pensando na parte sistêmica do exercício físico, eu vou citar um exemplo. Eu atendi uma pessoa que ela tinha seus índices sanguíneos e cardiológicos normalizados. Porque uma das questões para você fazer o exercício físico com segurança é você conhecer o histórico pregresso da pessoa e ter o amparo dos exames e testes. Eu sabia que no passado ele tinha alterações glicêmicas altíssimas, só que quando ele veio para mim, ele já estava totalmente normalizado. Ele fez dieta, ele caminhou, mas ele tinha uma carência de massa muscular significativa, uma carência de capacidade cardíaca, cardiopulmonar e cardiovascular significativa, que isso é a proposta do treinamento. Você com mais saúde. Então, apesar de eu conseguir fazer o suporte periférico dele muscular, quando eu tentei avançar a condição sistêmica, eu tinha um sinal de alerta ligado que ele poderia ter muitas placas ateroscleróticas pelas suas artérias. Tendo visto o histórico que ele tinha, eu sabia que as placas ficam horas depositadas. Elas estão ali, e o exercício físico, um dos papéis dele é fixar essas placas através de mecanismos biológicos, mas quando você ainda está iniciando, você não tem a fixação delas, e elas podem se desprender, entupir uma artéria de grosso calibre, gerar um infarto ou um AVC. Então, existem sinais que mostram esse entupimento para os profissionais que entendem de cardiologia do exercício. Então, ele apresentou os sinais, eu freiei ele querendo avançar, que ele já tinha um suporte muscular periférico que permitia ele avançar. Ele queria frear, ele queria avançar e eu freando. E eu conversei com a família sobre a necessidade de outros exames aprofundados, porque ele
apresentava alguns sintomas que indicavam ter placas de grande calibre. Esses sinais dificilmente não seriam indicativos reais. Até que a família conseguiu convencer o cardiologista que, apesar dos exames atuais estarem normais, fazer um cateterismo. Então, quando ele foi para o cardiologista, fez o cateterismo, simplesmente ele foi impedido de sair do hospital onde fez o cateterismo e ele teve que fazer a cirurgia peito aberto. Ele fez 4 pontes de safena. Artérias coronárias estavam com 78%, 72%, 70% e 65%. 4 pontes de safena ele fez peito aberto. Ele ficou muito agradecido ao meu serviço, à minha orientação, e realmente seria uma bomba que poderia explodir na minha mão por um estresse benéfico periférico que eu causava, mas eu também estava monitorando o estresse central. Então, temos 2 estresses no exercício físico, muito importantes para monitorar. Eu falei do periférico, cinesiológico, biomecânico. Agora eu falei um pouco do estresse central, que entra a bioquímica também, mas se tiver uma alteração anatômica impeditiva, temos que estar alerta aos sinais. Então, nós temos vários sinais do estresse em si. Esse sinal que apresentou era um estresse cardíaco que o coração dele estava sofrendo e estava sinalizando ali que a bomba poderia explodir. E se eu não fosse profissional que conhecia disso, pelo suporte periférico que eu criei para ele, eu liberaria o central para ele fazer. Outro exemplo que nós podemos dizer é o exemplo do Ronaldo Fenômeno. Apesar de ele ter um arcabouço muscular gigantesco, ele teve lesões no joelho de magnitude significativa, apesar de ele ter voltado para o esporte em alto nível. Depois, quando ele teve rescindível de lesão, ele novamente não conseguiu mais chegar ao alto nível quando ele estava jogando no Corinthians. E quando ele participou daquele programa Medida Certa, o profissional que estava orientando ele, eu não sei porquê, isso é uma crítica positiva, inclusive eu entrei lá na época, tentei conversar com ele, para ele frear o crescimento de corrida do Ronaldo e ele explorar mais o intervalado, não colocar no longo, que ele não suportaria um longo. Foi ele fazer a Lagoa Rodrigo de Freitas para ele parar o programa. Porque a partir dali a dor voltou em grande escala e ele não tinha necessidade de participar daquilo. Então, a partir dali, ele usou sua camisa preta e o programa se finalizou. Então, estresse a nível bioquímico, cinesiológico, periférico e estresse a nível central. Por mais que você use mecanismos até de nutrição para tentar segurar eles, esses que eu citei são casos bem extremos. Existem casos que não são extremos, que você consegue, com uma reposição hidroeletrolítica, entre outros componentes, eu conseguir fazer a reversão disso. Rosa está presente, boa noite. Se quiser fazer a sua pergunta, fique à vontade. Estamos falando sobre estresse e mecanismos. Você falou sobre mecanismos, então é muito interessante os sinais mais comuns do estresse, né? Então, se você tiver um ritmo cardíaco acelerado fora do comum, numa situação cotidiana, é algum estresse que o seu organismo está vivendo e está sinalizando para você. Então, é muito interessante você perceber esses arritmias durante o dia, o que está acontecendo. Pode ser uma base emocional que está gerando isso. Que o estresse, ele apresenta condições físicas, mas muitas vezes ele tem uma base emocional. Uma respiração acelerada, uma sudorese, tremores, mancha roxa no corpo, alteração no humor, um desgaste constante e superior que a sua rotina exige, mudanças no sono, seu sono estava regulado, de repente não está mais, o cortisol tem um papel nessa questão, nessa mudança no sono. A tensão muscular exacerbada, aquelas pessoas que acordam com câimbra à noite, é algum desequilíbrio que ela está vivendo que está gerando o estresse. O estresse é a condição que o seu organismo não está conseguindo adaptar. Esse é um estresse. Ele só está respondendo na bioquímica, né? Nesse caso. Exato. Alteração no apetite, desinteresse por atividades, náusea e tontura,
dores no corpo, dor de cabeça, dor no peito, queda de cabelo, cansaço demasiado, fluxo, úlcera, gastrite, mudança de apetite, imunidade baixa, alergia de pele. Então, esses são os sinais mais comuns do estresse que você pode estar vivendo com uma base física ou com uma base emocional. Então, se ele influencia na base emocional, que nem você está passando aqui, que é muito bem informado, ele influencia na imunidade, né? Diretamente. Porque se você não fechar o seu ciclo circadiano, para quem não sabe, são aquelas horas de sono que você precisa dormir para você restabelecer as funções do seu organismo. Então, cada pessoa tem um ciclo circadiano. Não existe uma regra comum, existe um consenso mundial de 8 horas de sono, mas isso não é regra comum. Existem pessoas que precisam de 9, 10 horas. Existem pessoas que precisam de 6 horas. E existem pessoas que precisam de 5 horas, um limite de 4. Essas pessoas conseguem fechar seu ciclo circadiano. Quem pode explicar melhor isso são os especialistas no sono, mas essa informação é baseada neles. Eu tive um congresso no ano passado, eu tive com um dos maiores especialistas no sono, inclusive eu posso citar o nome dele nos comentários. Quem quiser ler a respeito, ele é um grande pesquisador, estudioso, professor, PhD nos Estados Unidos. Ele está dedicado a vida dele, mais de 40 anos, só em estudos voltados para o sono, ciclo circadiano. Esse é o trabalho dele, voltado somente para isso. Eu perguntei, por eu ser um dormidor curto, eu durmo em torno de 4, 5 horas, estou restabelecido. Se eu dormir mais do que 6 horas, já acordo cansado. Então, 4, 5 horas, estou restabelecido. Eu posso estender até 6, meu máximo. Se eu passar disso, eu já quebro o meu ciclo circadiano e já acordo cansado. Esse é meu ciclo. Então, perguntei a ele se algumas pesquisas tinham sido modificadas sobre o sono. Ele me perguntou, por quê? Why? Eu disse, porque eu durmo 4, 5 horas. Se modificou alguma coisa, eu gostaria de saber. Aí ele falou, não, teus exames estão normais, está acordando cansado? Não, fiz as perguntas de praxe ali, para saber se eu estou tendo residual de estresse, eu não estou tendo. Ele falou, continua igual. Você faz parte de um pequeno grupo da humanidade e esse grupo realmente existe. Então, continue assim. Então, essa foi a questão do estresse que você pode gerar de forma contínua, que você falou, que altera na questão do sono. A Rosa colocou aqui, até nos comentários, sim, o próprio buchismo, né? Sim. Pode ser gerado através... Muito bem lembrado, Rosa. Obrigado pela contribuição. Só voltando na... Pode sintoma do estresse. Só aproveitando, quando você falou lá atrás, no exemplo do Gustavo Kirten, para as pessoas também poder colaborar com essa informação, quando você fala H+, você está se referindo ao processo dos radicais livres no corpo ali, naquela situação específica? Quando nós falamos radicais livres é um termo muito abrangente, né? Porque radicais livres ele é cercado de componentes bioquímicos. O radicais livres ele tem uma similaridade com o estresse. Por que eu estou usando o termo similaridade ou aproximação? Porque, assim como o estresse, o radicais livres ele tem um propósito positivo inicialmente, quando acumulado, ele acaba sendo danoso. O estresse ele é um mecanismo positivo, é um mecanismo biológico saudável, assim como a formação de radicais livres são mecanismos saudáveis previstos na biocorpo humano. Quando você pensa em radicais livres e mecanismo danoso, você está indo para uma via que você está gerando isso para uma corrente sanguínea para ser distribuído em parte já sensível do corpo humano, não somente na região afetada no que está em demasia, poderá criar uma lesão a médio prazo. Radicais livres é um mecanismo simples, complexo, fácil de administrar e difícil de administrar quando as pessoas não pegam o canal da informação coerente, porque ele é benéfico num dado momento. Por exemplo, vamos para um exemplo bioquímico, saindo do exercício físico
pensando na parte bioquímica nutricional, comer carne vermelha. Você falou sobre esses dias sobre a carne vermelha em uma das suas publicações. Comer a carne vermelha tem os seus benefícios, mas será que comer a carne vermelha à noite ela vai ter os seus mesmos benefícios? Abre-se aspas para isso, porque o processo de digestibilidade à noite vai ser mais lento e a carne vermelha tem um processo de digestibilidade longo, ela gera X radical de livre, ela demanda um tempo do organismo em plena atividade, que é o período do dia. No período da noite, ele está entrando já a lentificação no metabolismo. Então, aqueles radicais livres que você vai gerar em grande quantidade para digestibilidade ficarão ali depositados. Você terá dificuldade de digestibilidade e você com certeza terá uma indisposição gastrointestinal que ali pode já estar encontrando outros problemas residuais e se tornar um problema a maior a médio prazo. Ele vai até atrapalhar, pode atrapalhar o seu círculo circadiano ali daquela noite, né? Serotonina, né? Outros tipos de hormônio que vêm a desencadear, como a melatonina, tudo mais. Então, você pode ter uma noite, como muito dita aqui ainda no Brasil, uma noite perdida de sono, né? Porque você está tendo uma digestão pesada, entre aspas, né? Você pode aproveitar a brecha e falar um pouco sobre esse metabolismo da carne. Você fez um post, porque a carne em si, ela tem um lado positivo, outro lado não tão positivo. Na verdade, o post era para explicar mais sobre a microbiota, né, de quem é onívoro, vegetariano e vegano. Porque se criou um conceito hoje em dia que quem é vegetariano e vegano, eles têm uma microbiota melhor. O que esse estudo está questionando? Porque ele mostra que quem come carne, mas come frutas, legumes e verduras, tem uma microbiota tão ou igual aos vegetarianos e aos veganos. Então, quer dizer, as bactérias intestinais da nossa flora intestinal, elas não se diferenciam muito dependendo da sua alimentação. Quer dizer, perdão, ao contrário, ela se diferencia muito dependendo da sua alimentação. Mas se elas forem próximas, elas não se diferenciam muito, né? Que era essa a questão. Então, se você pode continuar comendo a carne vermelha, desde que você coma a verdura, legumes e frutas tenham mais presente na nossa dieta. Que isso depois me levou a um outro estudo, a lectina, que é uma proteína das verduras, e mais à frente eu penso até fazer um post sobre isso. Aproveitando, Roberto, na questão do que você falou do metabolismo, você citou o seu paciente, né? O exemplo. Qual foi a característica que ele apresentou ali num determinado exercício que você possa compartilhar aqui com a nossa audiência, que fez você prever que tinha alguma coisa de errado? Te chamou pela sua experiência, então aquela chamou a sua intuição, alguma coisa estava errada. Primeiro, ele foi feito um trabalho de base, né, como eu faço com todos os pacientes, né, porque a corrida envolve um grande componente a nível neuromuscular, musculatura periférica, independente do componente central. Então, você está preparando o componente central, fazendo um trabalho de alongamento e fortalecimento muscular no componente periférico. Quando você começa a fazer os estímulos, você começa a mensurar a frequência cardíaca e, por eu ter um feeling e um feedback muito refinado, eu digo pela experiência de contato com as pessoas, eu consigo perceber a mudança na respiração não sendo proporcional ao estímulo que eu estou proporcionando. Então, a primeira coisa que eu vejo que há dificuldade em suprir a demanda para o esforço que está sendo feito. E eu vejo se isso está refletindo na frequência cardíaca. Na
frequência cardíaca monitorando ali, porque existe uma coisa que é a percepção visual, outra coisa é a percepção sistêmica. Eu vejo a visual e vou no sistêmico, vejo se ele está tendo alterações na coloração da pele, pergunto se há alguma dormência em alguma região e pergunto e vejo também o relógio qual a frequência está marcando. Então, para o caso dele em específico, foi o exemplo que eu adotei, apesar dele estar com uma dificuldade, a frequência estava estacionada e eu verificava a pressão. Quando voltava, a pressão estava alta. Então, quando você tem uma alteração de pressão, você tem que ter uma alteração de frequência juntos. Os parâmetros têm que se acompanharem. Tem uma variação muito pequena, mas eles têm que se acompanharem. Tem que ser muito próximo. Diferença no máximo 5 a 10%. E ele também tinha os sinais no cotovelo em si, que incomodava, um pequeno toquezinho no peito, no cotovelo e a dormência no braço esquerdo. E eu percebia que ele tinha uma capacidade periférica, porque eu treinei ele para alcançar aquilo, só que ele estava tendo um freio central. Então eu pensei muito bem, ele está entupido, o coração está tentando suprir, não está suprindo a demanda, ele está tendo a sinalização periférica por seu lado esquerdo, 2/3 para o lado esquerdo, 1/3 para o lado direito, um pequeno incômodo nas costas e um incômodo no cotovelo. E a frequência está acompanhando. Somei fatores, falei, ele está entupido. Ele está entupido. A proporção não sei, mas ele está entupido, não está conseguindo suprir a demanda. Essa bomba está prestes a estourar. Ela não vai estourar. Eu vou travar ela. O estupim era aceso e eu cortava ele antes de chegar na bomba. Quando era aceso, eu cortava ele e fazia um retorno venoso eficiente no pós-sessão, normalizava os índices e eu ia embora. E isso se repetiu durante um mês, até eu conseguir convencer a família a levar ele a outro cardiologista. O cardiologista, que era o amigo, viu os índices normais, ele não pediu os exames que eu queria, ele ignorava simplesmente a solicitação da família por ver os índices normais, só que o histórico pregresso dizia outra coisa e a realidade dos fatos dizia outra coisa. Então, muitas vezes o profissional de educação física ele é negligenciado nas suas informações, mas aquele que estuda fisiologia do exercício, aprofunda o conhecimento no organismo humano, ele sim é capaz de interagir de igual para igual, o médico na sua esfera de atuação, ele na sua esfera de atuação, mas as informações são fidedignas das duas pontas para que se feita uma verificação mais aprofundada de cada caso. Os casos de estresse cardiológico, que geram hipertensão, eles merecem uma atenção especial para nós termos um número menor de óbitos com base cardiológica. Estudos de etiologia. A etiologia dos problemas cardiológicos, na maioria dos casos, não é estudada. Simplesmente é passada uma medicação, é feito um tratamento, mas a etiologia do problema muitas vezes não é estudada e você consegue um paliativo como solução, mas na verdade você não tem a resposta se aquilo realmente está sendo o tratamento real para o problema, que você desconhece a base do problema. Então, pegando esse gancho, vou dar um passo mais atrás, voltando. Então, você viu um processo bioquímico que estava acontecendo na parte fisiológica. Então, vou aproveitar e puxar esse gancho para a gente falar mais um pouco do estresse oxidativo também, né? Que vamos voltar lá do radical, como esse estresse oxidativo exacerbado vai influenciar, eu posso notar ele na parte fisiológica. Qual é um sintoma que você indicaria para a pessoa devido a esse estresse específico oxidativo? É uma dor no joelho, as mãos doloridas após um exercício prolongado. O que você indicaria? Existe um evento na fisiologia do exercício que chama supercompensação. Tem tudo a ver com a sua pergunta. Toda vez que você realiza um exercício, você tem uma curva de declive, para você ter uma curva
de aclive de novo, está pronto para o próximo treino, para a próxima atividade. Quando nós pensamos isso na parte bioquímica, é muito fácil relacionar, porque o exercício ele gera vasoconstrição e vasodilatação. Aí entra no princípio da individualidade biológica, o exercício ideal. Qual é o exercício ideal? É o exercício feito para você. Porque hoje em dia ganha peso para as pessoas que têm coerência o exercício moderado. O exercício moderado é aquele que oferece menos riscos para a população em geral. Então, exercício moderado, você vai fazer uma curva de estresse alta, mas não vai ser uma curva exacerbada, a nível bioquímico, radicais livres, todos os componentes. Quando terminar essa curva, tu vai descer a nível imunológico, só que tu não vai descer tanto, vai compensar rápido para você conseguir entrar no nível de novo de homeostase próximo para o próximo treino. Não sei se essa foi a pergunta que você quis atingir, mas toda vez que você treina em termos práticos, você sente um incômodo pós-treino que não influencia na sua mobilidade. Você sente só aquele incômodo pós-treino. Não influencia te gerando dor. Não influencia mudando sua noite de sono. Não influencia no seu humor. Você fez a zona ideal. E isso no aspecto geral. Se você está fazendo exercício em demasia, esses fatores você vai ver alterar. Eu falo muito com as pessoas. Todo mundo que faz exercício sob minha orientação sabe muito bem que dor não acompanha rendimento. No pain, no gain é coisa do passado. Se nós pensarmos no esporte de alto nível, nós temos outros parâmetros para avaliar. Estou falando na população em geral. Inclusive, é muito bem citado pelo professor doutor Abdala Achor Júnior, nesse livro que eu comprei dele, e tenho um grande orgulho de ter sido o aluno dele, na pós-graduação em Medicina do Exercício do Esporte, que fala sobre modulação da dor, a liberação miofacial e alongamento. Então, quando você pensa em você alongar no pós-treino, esse papel está intimamente ligado em você liberar as fáscias, você alongar, alcançar um diâmetro do músculo próximo ao previsto ou já no previsto, dependendo da intensidade que você fez, você ajudar o sistema linfático, que eu tenho aqui, mostro a vocês, que é um dos mecanismos de estudo, ajudar o sistema linfático a retirar aquelas toxinas produzidas no desgaste do uso de energia para você estar pronto para seguir a sua rotina e fazer a compensação para o próximo dia de treino. Então, treinos intensos, recuperação maior entre os treinos moderados e recuperação menor. Esses treinos moderados, eles, na esmagadora maioria dos casos, são os que produzem melhores resultados para a saúde e qualidade de vida a curto, médio e longo prazo. Então, ele atinge, vamos dizer, todos os aspectos necessários, né, para uma homeostase, né, a busca, pelo menos, da homeostase, o exercício moderado. Sim, o exercício moderado. Então, pegando essa informação, a gente pode entrar no sistema nervoso central, como o exercício, né, vai diminuir o estresse fisiológico, porque a gente, na verdade, não, o estresse clínico, né, ele vai diminuir o impacto do estresse, como nós, do dia a dia, a pessoa que lida com trânsito, com garrafamento, com trabalho, a cobrança no trabalho, a vida moderna numa grande cidade. Como o exercício físico pode auxiliar esse benefício ligando com o sistema nervoso central. Quando você está na sua rotina, você tem os estresses para resolver as coisas, aquela prontidão para resolver as coisas, que isso não seja acumulativo, mas acaba sendo um pouco acumulativo. Pensando no sistema nervoso central, você está com aquela produção de toxinas, que você produz toxinas durante o seu estresse, que elas ficam percorrendo o seu organismo. Quando você realiza o exercício físico moderado,
que é o que estamos citando como o principal mecanismo para você conseguir limpar o seu organismo e buscar uma homeostase eficiente, você produz ocitocinas, dopaminas, endorfinas, e você, com o sistema parasimpático, produzindo paratormônio, fazendo vasodilatação, você vai voltar a um ritmo cardíaco melhor, você vai voltar a ter uma pressão melhor, pressão exercida para o sangue percorrer todo o seu organismo, batimento, é simplesmente a fração de injeção que o coração faz a cada momento para impulsionar esse sangue. Então, por isso que a pressão e o batimento precisam andar alinhados. Se não estão alinhados, subindo e descendo no mesmo momento, existe uma disfunção. Essa disfunção vale a pena ser investigada. Então, quando você produz essa questão, muito bem citada também pela neuropsicóloga Elisa, quando fizemos uma live, que os neuropsiquiatras já em suas pesquisas mostraram que você fazer caminhos diferentes, você também desperta uma curiosidade, um sentimento maior em você produzir mais endorfinas, ocitocinas e dopaminas. Então, a resposta central que você tem no sistema nervoso central é uma condição de qualidade de vida e bem-estar. É o estresse positivo sobrepondo o estresse negativo da rotina. Por isso que eu falo para as pessoas que mais que seja o seu esforço na rotina, esse esforço está ligado a uma obrigação de trabalho. E é totalmente diferente do esforço ligado a uma condição de saúde, que é o exercício físico que você faz fora da área de trabalho. É muito interessante dizer isso, inclusive a remoção de radicais livres e a remoção de todas as toxinas, ajudando o seu sistema linfático a jogar tudo isso por seu rim e fazer todo o sistema de excreção. É um detox natural, né? Um detox natural. Inclusive, se puder fazer algumas vezes ao ar livre, fazendo o aterramento, quem tiver essa curiosidade, leia um pouco sobre aterramento, irá também estar ajudando a isso. Inclusive, o meu primo Jailson, ele é um estudioso em outros mecanismos que também estão sendo utilizados como recursos muito eficientes para minimizar ou gerar condições de estresse acumulativos no organismo. A gente procura fazer um detox por biofrequência, né? Que a gente, na verdade, gera uma frequência fisiológica, química e biofísica na pessoa, no paciente, e o próprio órgão continua e faz o restante do trabalho. A gente gera uma frequência, aquela frequência do patógeno, da substância, e o corpo reage e faz a excreção, né? Essa é a base muito do meu trabalho que está sendo feito de biofísica, né? E bioquímica, que a gente também trabalha junto com suplementação, né? Você busca um alinhamento das frequências. Exatamente, exatamente. Então, a gente faz tanto a parte da frequência e faz acompanhamento com a suplementação. Eu posso fazer um detox de metais pesados por frequência e fazer uma complementação usando o MSM, né? MSM, perdão, para fazer um detox mais completo ali no intestino, ou um magnésio de malato, magnésio quelado, um óxido de magnésio, né, para auxiliar a excreção de determinadas substâncias, né, um metal pesado, ou usar algum tipo de quelante para quelar também, auxiliar esse metal ser quelado. Aproveitando o finalzinho agora da live, que a gente não sabe, o Roberto Guedes, ele está falando diretamente do Reino Unido, lá já são quase meia-noite, né? Agradeço aqui, Roberto, mais uma vez, de você dar o nosso tempo, seu tempo, sobre um tema que eu e você amamos, né? A gente compartilha várias informações junto. Eu penso que nesse final você fale um pouco sobre o seu trabalho e sobre você aqui, que
tem umas pessoas que entraram que é do meu público, outras que são do teu público, e que você possa compartilhar também aqui informações, né, sobre o seu trabalho aqui. Eu percebi em torno de 25 anos atrás que as pessoas que praticavam atividade física se mostravam... Eu não pensava o termo mais saudável, não. Eu pensava... eram mais dispostas a fazer as coisas. Eu percebi isso há um tempo atrás. Muito obrigado pela sua presença aí também, irmão. Jorge Geller, presente também na live. Então, eu percebi isso há um Obrigado, tempo... primo. Eu percebi isso há um tempo atrás. Eu entrei para a graduação em Educação Física com a identificação já da saúde e bem-estar. E quando eu me deparei com a disciplina Fisiologia Humana, que é estudo do funcionamento do organismo, eu me encantei com o amor à primeira vista pela disciplina, e também ela foi muito bem desenvolvida em memória pelo meu antigo mentor, professor Renato Varenga, em memória. E depois, com ele também, eu estudei Fisiologia do Exercício, que são as alterações agudas e crônicas que o seu organismo sofre a partir do momento que você entra com o exercício físico. Quando nós falamos no mecanismo do estresse, que foi o assunto desenvolvido nessa live, inegavelmente, o exercício é uma proposta de estresse para você sair da condição que você está para uma condição nova. Então, quando nós pensamos nisso a nível cardiológico, entra o meu trabalho. Quando nós pensamos nisso a nível biomecânico, entra o meu trabalho. O que é o meu trabalho em si? Meu trabalho é um trabalho clínico de atendimento, maioria das vezes presencial, mas também existe online, de buscar restabelecer as suas condições de bom funcionamento sistêmico, funcional, anatômico, central e periférico do seu organismo. Sendo mais sucinto, sendo mais objetivo e simples, é botar você para viver melhor. Essa é a busca. Nós temos um estreito contato, eu e o primo Jailson, porque o nosso objetivo é o mesmo, com mecanismos que trabalham associados. Então, nesse trabalho que eu realizo, o Jailson realiza, nós somos criteriosos na questão de fazer uma análise inicial para saber qual o ponto de partida. Sabendo-se o ponto de partida, você pode traçar meta de desenvolvimento e chegar a uma linha de chegada que é uma vida mais saudável. Então, o mecanismo de controle do estresse é o principal mecanismo que nós trabalhamos em todas as suas nuances. Porque o estresse, ele é uma condição saudável para o organismo, só que quando ele ultrapassa as fronteiras, ele vira uma condição danosa, assim como no exercício físico. Vou citar, como o Jailson citou o cortisol, vou citar o mecanismo do cortisol no organismo, vocês pensarem muito bem. Você, num dia comum de muito estresse, você tem um programa moderado. Moderado existe esforço, ok? Um programa moderado existe esforço, não esforço extremo existe esforço. Não vamos confundir exercício moderado com exercício fácil. Fácil é aquele que você fecha sabendo que você poderia fazer muito mais. Moderado chegou próximo ao seu limite ou no seu limite mantendo a eficiência biomecânica. Esse é o exercício moderado. Ok? Então, se você tem um estresse do dia significativo, gerou muito radicalismo, muito cortisol, o seu treino, que era um treino moderado com X esforço, ele será um treino a menor, porque você já tem um mecanismo de estresse muito alto. Você não pode sobrepor o estresse do exercício ao estresse que já existe. Você tem que, no mínimo, manter o mesmo nível para você conseguir remover esses radicais de livre e baixar o estresse como um todo. Se você jogar para cima, você vai produzir muito cortisol, que já existe um nível alto, muito radicais livres, você vai ter uma noite mal dormida, você vai ter cãibra dormindo, você vai ter um desconforto a nível muscular altíssimo. Então, o mecanismo do cortisol a nível sistêmico central. Você está estressado. O combustível número 1 do cérebro é o lactato
e a glicose, ok? Lactato e glicose. Porque lactato tem concentração de glicose. Então você tem uma vontade de comer mais coisas que vão gerar mais glicose. Porque você está com o sistema nervoso central acelerado. Você comeu aquilo ali, gerou mais glicose. Você, por estar acelerado, vai consumir mais glicose no sistema nervoso central. Teu organismo vai pedir você comer de novo. E essa glicose vai gerar mais cortisol. E para você não consegue imediatamente daquela glicose jogar para o sistema nervoso central, você vai depredar o que é mais fácil para gerar essa energia, que é a massa muscular. Por isso, quem é muito estressado é muito flácido, porque o muito estressado ele depreda muita massa muscular na sua rotina. Então, é uma roda gigante muito perigosa. O cortisol lá em cima depreda a massa muscular, ele vai lá em cima e ele volta. Por isso que o estressado não tem vontade de comer fruta, não tem vontade de comer alface, não tem vontade de comer nada disso. O estressado tem vontade de comer coisas com alto índice glicêmico, porque aquilo, a nível sensorial, vai gerar mais glicose. Só que para quebrar mais rápido, ele vai quebrar na massa muscular, até ele conseguir gerar aquele alimento. E vai fazer o ciclo vicioso, que veremos muito bem, que vai gerar um emagrecimento com maior flacidez. É um estresse exacerbado. Eu acho que a mensagem é essa: viver com mais saúde, e dentro em breve teremos mais lives. Viva com estresse controlado. Pratique exercício físico moderado, se alimente bem, para poder vir a suplementar na sequência. Primo, deixa sua mensagem por me encerrar. Antes, só responder aqui a Rosa. Rosa, obrigado pela pergunta. Então, no dia agitado, ou melhor, reduzir a intensidade do treino? Sim, Rosa. É exatamente isso, É tá? isso que eu disse. Exatamente isso, tá? Muito Agradecer bem. mais uma vez. Ótima pergunta. Ah, Ótima pergunta. agradecer aqui a presença do Roberto, pelo seu tempo, pelo horário. Né? Amanhã ele tem uma agenda cheia de atendimentos, acorda cedo, né? Porque ele trata da dor. Depois a gente vai marcar uma live para ele falar um pouco do seu atendimento, que é magnífico em relação à dor, principalmente dor de coluna e dor de joelho, tá? A Rosa botou aqui interessante as conexões, que inclusive ele está ajudando no caso da minha mãe, né? A gente trocou informação sobre isso, né? A Rosa botou aqui que era interessante que ela fez exatamente isso hoje. Rosa, parabéns, tá? Muito bem. Então, minha mensagem final aqui é só colaborar o que você já falou, você com mais saúde. E uma coisa bem simples, que infelizmente nós, seres humanos da vida moderna, estamos deixando de fazer: beber água. Tá? Eu só peço hoje para as pessoas, exatamente, Roberta ali, eu estou aqui com a minha, as pessoas estão deixando de beber água. E mais à frente a gente pode marcar uma live também, professor Roberto, para falar sobre isso, né? Em termos fisiológicos, a função da água pós-exercício ou durante o exercício, né? Então, agradecer mais uma vez. Essa live vai ficar gravada. Quem não pôde assistir, vai ficar gravada. Foi uma live riquíssima, mas aqui agradeço mais uma vez, porque o professor Roberto Guedes está falando diretamente do Reino Unido, e lá já meia-noite, né? Já Boa passando. noite, eu vou me recolher. Então, Obrigado tá bom, então. a todos. Obrigado. E até o próximo. Até a próxima. Não estou conseguindo fechar. Tem um botão aí.